Meus queridos, a paz do Senhor, passando aqui para compartilhar uma reflexão bíblica com todos nós. E como de costume, quero pedir a tua ajuda, você que ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreve no link aí abaixo, ó, Pastor Antônio Prado, ativa o sininho e dá um joinha aí, nos ajude a compartilhar as escrituras, tá bom? O texto que eu trago para nossa apreciação está no livro do Êxodo, capítulo 3, versos 7 e 8, é onde eu quero me embasar para compartilhar uma reflexão conosco nesse dia. Está escrito assim: E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa de seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, melhor dizendo, a uma terra boa e larga, do Cananeu, do Eteu e do Amorreu, e do Perezeu e do Eveu e do Jebuseu. Estamos diante de um texto bastante conhecido nas Escrituras, que trata acerca da missão que Deus iria confiar na mão de Moisés, que seria ir até Faraó no Egito, tratar com Faraó e retirar o povo de lá, conduzir, melhor dizendo, né? Porque quem tirou foi a mão forte de Deus. Aqui é um cumprimento de uma promessa que Deus havia feito para o patriarca Abraão. Quando nós lemos o capítulo 15 do Gênesis, versículo de número 13, Deus disse que a descendência de Abraão seria levado ao Egito e ali eles ficariam sobre a escravidão, reduzida a escravidão durante 4 gerações, ou seja, 400 anos, porque uma geração, biblicamente falando, era de 100 em 100 anos. Então nós sabemos que o cativeiro egípcio durou de 400 a 430 anos. Deus havia prometido isso a Abraão, ok? Que quando na 4ª geração a medida dos amorreus haveria de se encher e Deus entraria com providência. Então chegou a hora de Deus cumprir aquilo que prometeu a Abraão e chama Moisés. E quando Deus chama Moisés, Deus vai revelar algumas características e manifestação dele para Moisés. É sobre isso que eu quero aqui compartilhar com vocês, algo que Deus plantou no meu espírito. Eu quero refletir com vocês numa palavra subordinada ao tema, o Deus vivo. O Deus vivo. Então, quando nós lemos esses 2 versos, nós vamos ver o que aqui? As características e as manifestações de Deus no texto. Por exemplo, o verso 7, a parte A, vai falar o quê? Que Deus vê, que Deus estava vendo a aflição do povo. Está escrito assim, ó, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Ou seja, por que Deus vê? Porque Ele é um Deus vivo, Ele tem olho e vê. Então Ele está dizendo para Moisés, Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo, e eu não tenho dúvida que Deus continua com essas manifestações sobre nós. Hoje nós somos o Israel de Deus, e escute o que eu lhe digo e entenda como uma aplicação revelada, né? Que Deus está vendo a nossa aflição. Assim como Deus estava vendo a aflição do seu povo no Egito, Deus está vendo a nossa aflição hoje no mundo, que é uma tipologia do Egito. Eu quero te dizer, Deus está vendo todas as aflições que o seu povo tem passado. A igreja está passando por momentos de aflições. Jesus havia dito, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ou seja, seja animado, se fortaleça no Senhor. Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Escuta o que eu vou lhe dizer, Deus está vendo as aflições que você tem passado. É bom a gente entender isso pela Bíblia, que Deus é um Deus vivo. Deus é um Deus, é um ser espiritual, porque Jesus disse para a mulher samaritana, Deus é espírito.
E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Mas mesmo ele sendo espírito, ele tem olho e vê. Talvez você está dentro de uma grande aflição e parece até que Deus não está te vendo. E muitas vezes o inimigo tenta trabalhar nos nossos sentimentos, na nossa mente, tentando forjar pensamento que Deus nos abandonou, que Deus não está vendo o que nós estamos enfrentando, que Deus não está vendo a vergonha, a humilhação, o opróbrio, a solidão, o desespero, a escassez, a tristeza de alma, o abatimento de espírito. Mas isso é mentira de Satanás. Deus está nos vendo. Aqui o texto deixa bem claro, Deus falando com Moisés: eu tenho visto as aflições do meu povo, eu tenho visto atentamente. A palavra atentamente significa que ele estava vendo com atenção. Então, biblicamente falando, eu quero deixar para nós isso aqui: Deus está vendo atentamente as nossas aflições. A palavra aflição, no original da enciclopédia bíblica, significa ausência de paz. Aflição é ausência de paz. Escuta o que Deus manda eu lhe dizer: Deus está te vendo nesse período de ausência de paz que você está vivendo. E por que Ele está me vendo, pastor Antônio Prado? Porque Ele é um Deus vivo. Ele tem olho e vê. Não se esqueça disso. Não importa qual seja a circunstância que nós venhamos enfrentar, Deus está nos vendo. O povo de Deus estava cativo no Egito, estava trabalhando como escravo, sendo oprimido, mas aqui o texto deixa claro: Deus estava vendo tudo que eles estavam passando. Então não tenha dúvida disso, Deus está nos vendo, Deus está lhe vendo nesse momento de aflição. Não pense que Deus não lhe abandonou. Pastor, por que Deus não agiu? Porque ainda não é a hora. Você vai ver que aqui Deus vai agir porque chegou a hora de Deus agir. Na hora que chegar o momento do Senhor Deus agir nas nossas aflições, ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir a manifestação de Deus a nosso respeito. Então, entenda, Deus está te vendo. Segunda manifestação de Deus no texto, segunda ação de Deus no texto, Ele vê as aflições e ouve. Olha o verso 7, a parte B. Tenho ouvido o seu clamor. Então Deus estava dizendo para Moisés: tenho visto a aflição do meu povo e tenho ouvido o seu clamor. Clamor é a oração em alta voz. Nós sabemos que existe a oração de Mateus 6,6, que Jesus ensina: entra no teu quarto, fecha o teu aposento, ora ao teu pai em secreto, que o teu pai que te vê em secreto te recompensará em público. Ali é a oração do particular, ali é a oração silenciosa, é só nós e Deus. Ali é uma oração na intimidade, mas o clamor é a oração em voz alta. Clamor é orar em voz alta. Então Deus está dizendo o seguinte: eu tenho visto a aflição do meu povo e tenho ouvido as vossas orações. Pastor, e por que Deus ouve? Porque Deus é vivo. Deus tem olho e vê. O nosso Deus tem ouvido e ouve. Deus tem ouvido as vossas orações. Deus tem ouvido as minhas orações. Deus tem ouvido as nossas orações, porque Ele ouve. O ouvido dele está atento às nossas orações. E aqui diz que Deus ouviu. Existem orações que nós fazemos que parece que Deus não ouve. Permita eu lhe dizer, Deus ouve todas as orações. Agora não significa que Ele vai responder todas as orações do jeito que a gente quer. Existem 3 formas de Deus responder a oração: ou é sim, ou é não, ou Deus deixa a gente no silêncio, que é a espera. Mas que Deus ouve as nossas orações, ouve e responde do jeito dele, não do jeito que a gente quer.
nem na hora que a gente quer, nem como a gente quer. Então Deus ouve as nossas orações. Continue orando no período da aflição. Continue clamando, continue buscando ao teu Deus, porque Ele ouve. E por que Ele ouve, pastor Antônio Prado? Porque Deus é um Deus vivo, ok? Terceira ação de Deus no texto, verso 7, a parte final. Deus conhecia as dores do povo, olha o que está escrito. Eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos exatores, porque conheci as suas dores. Então Deus está dizendo que conhecia as dores do povo por causa dos exatores. Quem são os exatores, biblicamente falando, pastor? Os exatores são cobradores de imposto do faraó do Egito, arrecadadores de coleta, coletores. Então eles oprimiam o povo de Deus e faziam o povo sofrer. E aí Deus vai dizer, eu conheço as suas dores. Agora vamos recapitular. Deus viu a aflição, Deus ouviu o clamor e Deus conhece os nossos sofrimentos. Dá para entender que Deus conhece o nosso sofrimento? Dá para entender que Deus conhece as suas dores? E por que Ele conhece? Porque Ele não é um Deus morto, Ele é um Deus vivo. Como diz o filme que fez bastante sucesso, 1 e 2, Deus não está morto. O nosso Deus é um Deus vivo. Então Ele vê, Ele ouve e conhece tudo que nós passamos. Escuta o que eu vou lhe dizer, Deus conhece tudo ao nosso respeito. Não há nada que aconteça conosco, povo de Deus. Naquele tempo ali, o texto está falando dos hebreus, né? Mas hoje nós somos o Israel de Deus. Ali está falando do povo de Deus. E o povo de Deus hoje somos nós. Simbolicamente falando, espiritualmente falando, hoje nós somos o Israel de Deus. Então Deus está nos vendo, Deus está nos ouvindo e Deus conhece as nossas dores, ou seja, os nossos sofrimentos. Deus conhece o seu sofrimento, Deus conhece as suas lágrimas, Deus conhece a angústia do teu coração. Por isso descansa o teu coração nele, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, creia em Deus, que Deus está compartilhando de tudo que a gente está passando. Ok? E aí o verso 8, a parte A, vai mostrar outra manifestação de Deus no texto. Aí está escrito assim, ó, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Aí Deus vai dizer, eu vi a aflição, ouvi o clamor, senti a dores, e porque eu compartilhei de tudo isso aí, eu resolvi descer. Ou seja, Deus estava dizendo, agora estou me levantando do meu trono, agora eu estou me movimentando. Por que que Deus está se movimentando? Porque Deus tem pés e anda. Deus não está morto, o nosso Deus vê, o nosso Deus ouve, o nosso Deus conhece os nossos sofrimentos e o nosso Deus se movimenta, porque Ele não está morto. E Ele diz, agora eu desci para livrá-los da mão dos egípcios. Ou seja, as aflições que o povo de Deus estava enfrentando fez Deus se levantar do trono. Escuta o que eu vou lhe dizer, se você continuar clamando no dia da aflição, se nós continuarmos orando no dia da aflição, nós podemos fazer Deus se levantar do trono, nós podemos fazer a mão de Deus se mover a nosso favor. Esdras escreveu que ele orou e a mão de Deus se moveu a favor deles. Então vocês entendem que o sofrimento de Israel, as dores de Israel, as dores, as angústias, as aflições, quando Israel clamou, fez Deus se movimentar. Então Deus vai dizer, agora eu vou descer. Aí, escuta o que eu vou lhe dizer, você já viu um soberano se levantar do trono para perder viagem? Deus é do mesmo jeito, quando Ele se levanta para agir.
ele se levanta para se movimentar, ele se levanta para trabalhar. Deus hoje pode se levantar a nosso favor por causa do nosso sofrimento. Deus hoje pode se levantar a nosso favor por causa do nosso clamor, por causa das nossas orações. E aí Deus vai dizer o seguinte: agora eu desci para livrá-los. Desci para livrá-lo, primeiro, da mão dos inimigos. Então Deus é poderoso para se movimentar, para nos livrar das mãos dos inimigos e para nos conduzir à promessa. A parte B do verso, o texto vai dizer assim, ó: e para fazer-o subir daquela terra a uma terra boa e larga. Então Deus